Que nos concedeu mais uma vez no dia de hoje. La Bible dit que sa bonté se renouvelle chaque matin dans nos vies. A minha Bíblia testifica a sua bondade se renova cada dia nas nossas vidas. Et nous avons bénéficié de cette bonté. E nós beneficiamos desta bondade. Raison pour laquelle nous nous rendons de multiples actions de grâce. Razão pela qual nós lhe agradecemos. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Nós vamos orar acerca da palavra de Deus. Père éternel, Pai eterno, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, em nome de nous Jesus. disons Amen. Amém. Nous avons encore la grâce de Dieu Nós temos mais uma vez a graça de de Deus parler de la part de Dieu en ce jour. para nós possamos falar da parte de Deus neste dia, Un dimanche béni domingo de abençoadíssimo la part de Dieu. da parte de Deus. Nous voulons parler sur le thème Queremos la falar sobre bonne esse tema. manière de vivre O nosso tema é as boas maneiras de viver, ou la bonne façon de vivre. a boa forma de viver. Sans plus tarder par le temps que nous avons, E sem percar o tempo, pelo tempo que nos foi dado, nous allons ouvrir le livre des psaumes. vamos abrir na carta de Salmos. Nous lisons psaume 1 Estamos na carta de Salmos 1, du premier verset jusqu'au 6e. do primeiro versículo até no sexto versículo. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Passaremos a fazer a leitura em nome do Senhor Jesus Cristo. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Bem-aventurado o varão que não anda, ruine. mas o caminho dos ímpios perecerá. La parole de Dieu. A palavra de Deus. Nous avons dit, nous allons parler sur la bonne manière de vivre, E vamos falar acerca das boas maneiras de viver, qui est une bénédiction. que é uma bênção. Ici, dans ce monde, Aqui neste mundo, nous avons deux catégories de personnes. temos duas categorias das pessoas. Ici, dans ce monde, Neste mundo, nous avons deux voies temos dois caminhos et nous avons deux destinées. e temos dois destinos. C'est ce que nous avons parlé, nous avons lu en ce moment dans le livre de Psaume 1. E aquilo que acabamos de ler na carta de Salmos, capítulo 1. Si vous voyez, nous avons parlé de deux personnes, le juste et le méchant. E se reparar aqui, falamos de duas pessoas, do justo e do ímpio. Nous avons parlé de deux voies, E falamos de dois caminhos, la voie du juste et la voie du o méchant. caminho do justo e o caminho do Et ímpio. nous avons parlé de deux destinées, E falamos de dois destinos, la destinée qui amène à la vie et la destinée qui amène à la mort. o destino que leva na vida e o destino que leva na morte. Écoutez, bien-aimés, Ouça bem, amado, Dieu a fait toutes choses, Deus fez todas as coisas, je le répète, repito, pour un but. para objetivo. Je ne cesse de répéter ce verset, Não deixarei de falar desse versículo, afin que tu comprennes quelque chose. para que você entenda uma coisa. Écoutez comme les psalmistes commencent par le chapitre 1, le verset 1. Escuta da forma que o salmista está iniciando no primeiro versículo. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Ele disse, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos qui ne ímpios, s'arrête pas sur la voie des pécheurs, não se detém no caminho dos et pecadores, qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. não se senta à roda dos escarnecedores. On commence à parler d'une personne qui est heureuse. Estão a tratar aqui de uma pessoa bem-aventurada. Souvent, nous croyons être heureux, c'est bénéficier peut-être de la grâce d'avoir de l'argent, une bonne vie. C'est une personne qui est heureuse. Muitas das vezes pensamos ser feliz ou bem-aventurado é tem que ter dinheiro, carros, bens materiais. Não. Alors, ici, la Bible parle heureux la personne qui évite de marcher dans les systèmes du méchant. Ora, aqui a Bíblia está testificando bem-aventurado o varão que não quer andar segundo o sistema dos ímpios. Donc, la personne heureuse, la Bible dit, c'est la personne qui évite de marcher selon les systèmes de méchants dans ce monde. O bem-aventurado é a pessoa que não quer ou não anda segundo o sistema deste mundo. Écoutez, Ouça, ma Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. a Bíblia diz bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Marcher selon les conseils de méchants. Andar segundo o conselho dos ímpios. Combien de gens Quantas pessoas qui vivent que estão a viver en ce moment, neste momento dans la calamité, estão a viver no tanto sofrimento. dans la O souffrance, sofrimento é demasiado. dans la peine, Estão a viver no sofrimento, pena. parce que ce sont des gens qui ont écouté les conseils des méchants. Ils ont commencé à marcher selon les méchants. Porque são pessoas que ouviram os conselhos dos ímpios de
tomar a decisão de andar nesse caminho dos ímpios. Je parle de méchants. Estou a falar dos ímpios. Dans Psaume 58, verset 4, Salmo 58, 4. on dit ceci. Aqui trata-se. Les méchants, ils sont pervertis dès le sein de leur mère. Os ímpios já foram enganando desde o ventre das suas mães. Il y a des gens qui sont nés méchants. As pessoas já foram nascidas ímpio. Donc il est né déjà méchant. Depuis le ventre de sa mère, il est déjà atteint par la méchanceté. Lorsqu'il est né dans la méchanceté. Aquele veneno da impureza, ele já nasceu com aquilo desde o ventre da sua mãe. Quando ele nasce, já é o ímpio. C'est des gens qui ne peuvent pas changer. São choques que não podem mudar. Dans Jérémie 13, verset 23, Na carta de Jeremias 3, 23, il est écrit ceci. está escrito: Un Éthiopien ne peut pas changer sa peau. Etíope não pode mudar a sua pele. Le léopard ne peut pas changer ses taches. O leopardo também não pode mudar as suas manchas. Quelqu'un qui est habitué à faire le mal, il ne peut pas faire le bien parce qu'il est habitué, accoutumé à faire le mal. Uma pessoa que já se acostumou a fazer o mal nunca vai deixar de fazer o mal porque já se acostumou. Donc on parle de méchant. Aqui trata-se do ímpio. Quelqu'un qui écoute les conseils de méchant, Uma pessoa que ouça o conselho do ímpio, il marche selon le méchant. ele anda segundo o ímpio. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas méchant. E talvez uma pessoa, ele não é o ímpio. Dans 1 Corinthiens, Na primeira carta dos Coríntios, chapitre 15, capítulo 15, verset no 33, seu versículo 33, il est écrit, está escrito: les mauvaises compagnies os maus companheiros corrompent les bonnes mœurs. convencem os outros. On devient sage quand on est avec des sages. Torna-se sábio quando você está a viver com os sábios. On devient méchant aussi quand on est avec des méchants. Torna-se o ímpio quando você está a viver também com os ímpios. Il y a des gens qui ne sont pas nés méchants, ils sont devenus méchants parce qu'ils cohabitent souvent des gens qui sont méchants. As pessoas não foram nascidos ímpios, mas tornaram-os ímpios porque estão a viver sempre ao lado dos ímpios. Le fait de rester ensemble avec des méchants, il écoute les conseils des méchants, il devient méchant aussi. Portanto, vivendo ao lado dos ímpios, ouvindo os seus conselhos, aquilo também faz com que a pessoa tornasse também o ímpio. Ma Bible dit, A minha Bíblia diz: la personne qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. uma pessoa que não para no caminho dos pecadores. Je donne un exemple. Vou dar um exemplo. Dans une fête, Numa festa, une fille a bien dansé. uma menina dançou muito bem. C'était l'anniversaire d'un roi. E foi no aniversário de um rei. Et le roi appela cette fille, E o rei chamou il dit, aquela demande-moi moça: tout ce que tu veux. pede-me tudo o que quiser. Même la moitié de mon royaume, je te donnerai. Até a metade do meu reino vou te dar. La fille est allée voir sa mère. A moça foi ter com a sua Il mãe. dit, qu'est-ce que je vais demander? Disse: o que é que eu posso La pedir? maman a dit, demandez la tête de Jean-Baptiste. A mãe lhe disse: vai pedir a cabeça do João Regarde le Batista. conseil de cette maman. Veja aí no conselho dessa mamã. Qu'est-ce qu'il va faire avec la tête de Jean-Baptiste? O que vai fazer com a cabeça do João Batista? Elle lui demander même la moitié du royaume. Ao invés de pedir metade do reino, Une bénédiction pour la fille et pour sa maman. é uma bênção para a moça e a sua mãe. Mais la maman donne les conseils à sa fille. A mãe dá um conselho na sua filha: Demandez la tête de Jean-Baptiste. só pega a cabeça do João Batista. Combien de conseils que nous avons reçus? Quantos conselhos que já Des recebemos personnes méchantes. dos Et ímpios, que nous avons accompli cela. e nós também cumprimos aquilo. À partir d'aujourd'hui, A partir de le hoje, Seigneur te parle. o Senhor está te falando: Tu n'étais pas comme ça. você não era assim. Regarde maintenant comment est-ce que tu vis. Veja agora a vida que está a levar. À cause de la méchanceté que tu as reçue. Por causa dessa vida do conselho dos ímpios que você recebeu. La Bible dit, heureux celui qui ne s'arrête pas dans la voie de pécheurs. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Quelqu'un qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs. Alguém que não se detém no caminho dos pecadores. Il évite cela. Ele está a evitar. Éviter la voie des pécheurs. Evita os caminhos dos pecadores. Ça mène à la mort. Aquilo leva na morte. Par rapport au temps, nous allons aller un peu plus rapide. Consoante o tempo, vamos andar um pouco Et rápido. la personne qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Não se sente à roda dos escarnecedores. Oh, je vois l'homme de la béatitude. Eu estou a ver o homem de boa atitude. Dans Matthieu 5, Na carta de Mateus 5, du 3e verset jusqu'au 12e. do terceiro versículo até no 12º Jésus versículo. parle sur la montagne, il dit, heureux des gens qui sont comme ça, heureux des gens qui sont comme E ça. Jesus só fala: bem-aventurado fulano, bem-aventurado esses, bem-aventurado. Est-ce que tu ne peux pas rentrer dans la génération de ces gens-là? Será que você não pode entrar na geração dessas choses? Je m'étonne. Eu fico abismado. Tu n'étais pas comme ça. Você não era assim. Regarde maintenant. Veja agora. Tu es devenu mon cœur. Você aí está fartado. Parce que tu restes ensemble avec de mon cœur. Está sempre ao lado daqueles que sentem. Des gens qui sont là seulement pour critiquer des gens. Aqueles que a vida deles é só criticar. Critiquer son pasteur. Criticar o seu pastor. Critiquer
tout le monde. Todo mundo só critica. C'est seulement lui qui est bien. Ele que é bom. Il est bon même. Ele é bom. Sans défaut. Não tem defeito. Alors que Jésus lui-même a refusé qu'on l'appelle bon. Enquanto que o próprio Jesus negou que ele chamasse de bom. La Bible dit, A minha Bíblia diz, heureux bem-aventurado la personne aquela pessoa qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. que não se senta à roda dos escarnecedores. Mais écoute ce que la Bible dit. Mas ouça o que a Bíblia diz. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de E l'Éternel tem o seu prazer na lei do Senhor. et qui la médite jour et nuit. E na sua lei que medita de dia e de noite. Regarde la bonne voie. Veja o bom caminho. Méditer la parole de Dieu. Meditar a palavra de Deus. Trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alcançar o seu prazer na lei do Senhor. Prendre du temps à lire la Bible. Ter o tempo de meditar a palavra de Deus. Surtout dans ce moment que nous sommes au moment de confinement. Sobretudo nesse momento de confinamento. Les gens ne sortent pas. As pessoas não estão a sair. Les gens sont chez eux dans la As maison. pessoas estão nas suas casas. Qu'est-ce que tu fais? O que você está fazendo? Écoutez, Ouça, même le film que nous voyons à la télévision, até os filmes que nós costumamos assistir ça peut compromettre ta vie. pode desviar a sua vida. Combien de gens sont corrompus à cause des films que nous voyons à novela? Quantas pessoas foram corrompidas nessas novelas que a gente tem Il y a assistido? des femmes qui suivent les exemples de mauvaises femmes que nous voyons au film de novela. Há muitas mulheres que imitam o mau comportamento das mulheres que nós assistimos nas novelas. Aujourd'hui, son mariage est dans des problèmes. Hoje em dia, o seu lar sempre tem problemas. Ne savons pas que ce sont des films. Esquecendo que aquilo são Ce filhos. sont des mises en scène montées. São as coisas montadas de tudo. Au lieu de prendre des côtés positifs, il y a des gens qui sont, ils sont poussés toujours à prendre des côtés Em négatifs. vez de tomar os bons exemplos que é positivo, as pessoas estão muito focalizadas no que é negativo. Je parle de la bonne manière de vivre. Eu estou tratando das boas maneiras de viver. Nous devons éviter des choses. Devemos evitar certas coisas. Cela ne veut pas dire que nous devons être Não isolés, significa que devemos ficar isolados, fuir les méchants. fugir os Non, ímpios. nous devons peut-être les approcher Nós talvez podemos se aproximar deles pour leur parler de Jésus-Christ, só para lhes falar de Jesus, pour leur parler de ton témoignage. só para lhes falar do teu testemunho. J'étais méchant Eu fui ímpio, parce que je restais avec des méchants. porque eu vivia ao roda dos Mais j'ai ímpios, reçu Jésus. mas eu aceitei Jesus. Aujourd'hui, je suis juste. Hoje eu tornei justo. Je crains Dieu. Eu tenho o temor de Deus. Je lis souvent la Bible. Eu medito sempre a palavra de Je Deus. médite la parole de Eu Dieu medito tem lindo a Bíblia, jour et nuit. de dia e de noite. Écoutez les conséquences maintenant. Ouça agora as consequências. Ma Bible dit ces gens sont comme un arbre planté auprès de courants d'eau. A minha Bíblia diz: serão como árvore plantada junto a ribeiro das águas, Qui donne son fruit à sa a saison qual lhe dá o seu fruto na estação et própria, dont le feuillage ne se flétrit point. e cujas folhas não se caem. Tout ce qu'il fait, Tudo quanto que fizer lui réussit. prospera. La parole de Dieu. A palavra do Senhor, amém. C'est la bonne manière de vivre. É a boas maneiras de viver. Il est béni, Ele é abençoado. la personne. A pessoa. Ma Bible dit sa vie est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. A minha Bíblia diz: a sua vida é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, Qui donne son fruit à sa saison que dá o seu fruto na sua estação, et dont le feuillage ne se flétrit point. cujas suas folhas não caem. Tout ce qu'il fait, Tudo enquanto que fizer lui réussit. prosperará. Regardez comment est-ce que nous pouvons réussir. Veja da forma que podemos prosperar. Planté Plantado près d'un courant d'eau. perto do ribeiro de água. C'est l'arbre qui est planté par Dieu. É a árvore que foi plantada pelo Senhor. J'ai dit à quelqu'un ceci. Eu digo a você, Dans les champs de Dieu, no campo de Deus, les arbres qui sont plantés dans les champs de Dieu as árvores que estão plantadas no ont campo de Deus, toujours le feuillage vert. amém, sempre tem folhas verdes. Ça donne toujours le fruit à sa saison. E dá o fruto na sua estação. Ça ne peut pas se ruiner. Não pode secar, não pode acabar. Non. Não. Tout ce qu'ils font, Tudo que eles fazem c'est une réussite. é êxito. Je veux que tu te ressaisisses. Porque que você ganha juízo. Dieu veut Deus quer que tu vives cette que vie. você viva essa vida. Dégage-toi. Afasta Même dans le travail là où tu vas. aonde você vai Mesmo trabalhar. no marché. Mesmo na praça. Ne copie pas les méchants. Amém. Não copie
pia os ímpios. Même si tu vois les méchants en train de réussir. Mesmo que você está vendo o ímpio está prosperando. Bien aimé, Bem amado. c'est pour un temps seulement. É só pouco tempo. Ça ne durera jamais. Isto não vai demorar. Parce que le bien mal acquis, Porque os bem mal adquiridos ça ne peut pas profiter. não podem ser aproveitados. Surtout dans ces temps. Sobretudo neste tempo. Bien aimé, Bem amado. il faut s'échapper. Eu posso escapar. Prendre la décision Toma a decisão de quitter de abandonar de mauvaises compagnies. os maus companheiros. De quitter De abandonar les choses que tu avais apprises as coisas que você aprendeu. dans la méchanceté. Nessa vida de impureza. Et quitter cela, Abandona aquilo. tu ne seras jamais béni. Nunca vai ser abençoado. La bénédiction A bênção vient vem quand nous quittons le système de la vie de la méchanceté. quando nós abandonamos o sistema da vida de impureza. La Bible nous dit, A minha Bíblia diz: nous serons bénis. seremos abençoados. La Bible donne l'image de feuilles qui ne se flétrit point. A Bíblia está a dar o exemplo das folhas que não caem. C'est-à-dire, Quer dizer, il y a la bénédiction, tem a il bênção, y a la tem fécondité, a fecundidade, il y a les choses qui durent, as coisas que demoram, qui restent as éternellement coisas que permanecem para pendant le sempre. temps de ton pèlerinage. Durante o tempo da sua convivência neste mundo, Tout ce que tu feras tudo que falas réussira. vai ter êxito. Jésus a dit sans moi, Jesus disse: eu, vous ne ferez rien. nada farão. Mais il a dit les serments. Ele disse: Les serments a árvore qui est attaché dans l'arbre. que está ligado com a árvore L'arbre qui est Jésus e a árvore que é Jesus produira de fruits. ainda vai dar frutos. Mais lorsque c'est détaché, Logo que vai se afastar, a etapa vai se afastar da árvore, não pode dar frutos. écoutez, Ouça, ma Bible dit a ceci. minha Bíblia diz: Il n'en est pas ainsi de méchants. não é dessa forma para o ímpio. Les méchants sont comme la paille Os ímpios são como moinha que le vent dissipe. que o vento espalha. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. nem os pecadores na congregação dos justos. Ici, on parle maintenant, c'est ce que les méchants doivent vivre. E aqui trata-se daquilo que o ímpio deve viver. La Bible dit, A Bíblia diz: le méchant, o ímpio, ils sont comme la paille. eles são como moinha. C'est-à-dire, les choses qui ne durent pas. As coisas que não demoram. Les choses, la paille, ça sèche. E a moinha se seca. C'est quelque chose qui est comme une tige, on prend la graine et ça sèche. É uma coisa que parece pão, basta tirar o grão, aquilo Et seca. lorsque le vent vient, Quando o vento chega, ça peut partir facilement. isso pode se espalhar. Donc quelque chose qui n'est pas fécond, Uma coisa que não é fecunda, quelque chose qui ne dure pas. uma coisa que não é Il n'y a pas demoradora. la bénédiction dans la méchanceté. E dentro da impureza não tem a bênção. Jamais il ne peut avoir la bénédiction dans la méchanceté. Nunca pode alcançar a bênção nessa vida da impureza. Il peut avoir quelque chose, Pode alcançar mais a ça ne peut pas durer. aquilo não vai demorar. Ça va partir. Aquilo Parce vai-se. que c'est comme la paille Vai se espalhar tipo a moinha. que le vent emporte. Que o vento espalha. Et ma Bible dit, A minha Bíblia les diz: méchants ne résistent pas au jour du jugement. os ímpios não subsistirão no dia do juízo. Un méchant, O au ímpio, jour du jugement, no dia do juízo, il n'est pas un avocat. ele não tem um advogado. Il est seul. Ele é sozinho. Celui qui est un avocat, Aquele que tem um advogado c'est le juste. é o justo. Nosso Amém. advogado, Nosso advogado c'est Jésus Christ. é Jesus Cristo. Il est notre avocat auprès du Père. Ele é o nosso advogado perto do Pai. Devant le trône blanc No trono branco de jugement, de julgamento, le méchant ne peut pas résister. o ímpio não pode substituir. Le méchant fuira. O ímpio vai fugir. Le méchant ne résiste pas O ímpio não pode resistir dans l'assemblée des justes. na congregação dos justos. Il ne peut pas. Ele não pode. Il va fuir. Ele vai fugir. Parce que sa méchanceté, A sua impureza ça se fera voir. vai se manifestar. Ma Bible dit, A minha Bíblia testifica. car l'Éternel connaît la voie du juste. Porque o Senhor conhece o caminho do justo. L'Éternel connaît la vie de juste. O Senhor conhece a vida do justo. L'Éternel approuve la vie de juste. O Senhor aprova a vida do justo. Lorsque l'Éternel approuve la vie d'une personne, Quando o Senhor aprova a vida de uma la pessoa, Bible dit, il amène même ses ennemis à ses pieds. a minha Bíblia testifica, ele leva até os seus inimigos nos seus pés. Ses ennemis, il devient comme ça marche ses escaliers. Então tornando tipo a sua escada dele, os seus inimigos. Ses ennemis, Os seus inimigos ils deviennent comme ce marche-pied, tornarão tipo aonde ele está a pisar suas pisaduras. comme son tapis. Como o seu tapete. Parce que l'Éternel a prouvé
la voie de juste. Porque o Senhor prova o caminho do justo. Et la voie des pécheurs O caminho dos ímpios mène à la ruine. leva na destruição. Voilà pourquoi Jérémie a parlé sur ces contextes. Portanto, Jeremias falou nesse contexto. Dans Jérémie 17, Na carta de Jeremias 17, versets 5 à 8, no versículo 5 até 8, il dit maudit ele disse: maldito l'homme qui se confie dans l'homme. ao homem que se confia ao homem. Maudit cet homme. Maldito seja aquele homem. L'homme qui détourne son cœur à l'éternel. O homem que desvia o seu coração do Senhor. Qui prend sa chair comme son appui. Ele toma a sua carne como seu apoio. Il est comme une personne Ele é como uma pessoa qui est dans le désert. que está no deserto. Comme un arbre Como uma árvore planté dans le que désert. está plantada no deserto. Un arbre planté dans le désert. Imagina uma árvore plantada no deserto. Ça ne produit pas. Não pode produzir. Parce que dans le désert, Porque no deserto il n'y a pas l'eau. não tem água. Regardez comment est-ce que les gens vivent dans la malédiction. E veja dessa forma que as pessoas estão vivendo a maldição. Je veux que tu comprennes. Eu quero que você Il y a entenda. une bonne façon de Há vivre. uma boa forma de viver. C'est cette façon-là Essa forma de quitter la méchanceté. e abandonar a impureza. Surtout ces derniers temps, Sobretudo, il y a des ultimamente, signes qui se font voir. os sinais que estão aparecendo. Ne blaguez pas. Não brinca. Ce n'est pas encore la fin. Ainda não é o fim. Il y aura encore Ainda haverá les choses que nous allons as voir. coisas que nós vamos viver. En ce moment, Nesse momento, tu peux changer. você pode mudar a sua posição. Surtout toi qui n'es pas né méchant. Você que não foi nascido ímpio, malvado. Tu es monté dans la méchanceté tout simplement parce que tu vivais avec des gens qui étaient méchants. Hoje em dia você tornou malvado porque vivia, está ao redor dos malvados. C'est le temps de tourner, É o tempo de dar uma de voltinha, faire un retour. de fazer voltinha. Confie-toi à l'éternel. Confia ao Senhor. Tu seras béni. Você vai ser Parce abençoado. que ma Bible dit, bénis ceux-là qui se confient à l'éternel. Porque a minha Bíblia diz: bendito seja aquele que se confia no Qui Senhor. trouvent l'éternel comme leur espérance. Aquele que confia ao Senhor como a sua Vous esperança. voyez, ça serait comme le parallélisme du verset chapitre de Psaume 1 et Psaume Jérémie 17. C'est pareil. É igualzinha Salmo 1 e Jeremias 17. Está igualzinho. On dit que ce sont des personnes qui sont comme des plantes plantées auprès des eaux. E disseram essas pessoas são como as plantas que está plantada ao ribeiro das águas. Ce sont des gens qui sont bénis. São pessoas abençoadas. Des gens qui ne manquent de rien. Acham que essas pessoas não faltam de nada. Parce que Dieu leur prend en charge Porque o próprio Senhor toma conta deles. tout ce qu'ils font. Todos que eles fazem. La main de Dieu est A sur mão ça. de Deus está sobre aquilo. Amen. Dieu connaît même leurs pensées. Deus conhece até os seus pensamentos. Dieu peut se manifester dans leurs pensées. Deus pode se manifestar nos seus pensamentos. Il n'en est pas ainsi le méchant. Não é dessa forma com os ímpios. Le méchant vivra dans de sa méchanceté. O ímpio vai viver nessa vida de malvado que ele leva. Il va rester dans les pleurs et dans les grincements des dents. Ele vai permanecer chorando e rendendo dentes. Pour terminer mon message, Para acabar a minha mensagem, j'ai dit à quelqu'un, eu digo a alguém: tu peux vivre pode viver une vie pieuse. uma vida piedosa, uma vida boa. Tu es bien, Você está vivendo bem. tu es né dans une famille qui craint Dieu. Nascido numa família que tem temor de Deus. Tu ne connais pas de femmes bas âge. Nunca conheceste as mulheres. La première femme que tu as connue, peut-être la femme que tu t'es mariée. A primeira mulher que você conheceu, a primeira mulher que você Tu n'as casou. jamais volé. Você nunca roubou. Tu n'as jamais fait du mal à personne. Você nunca fez mal a alguém. Mais jusqu'à preuve contraire, Mas até hoje em dia, tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. ainda você não recebeu Jesus na sua Je te vida. déclare que tu es pécheur. Eu te declaro que és pecador. Tu es pécheur. És pecador. Tu es pécheur. És pecador. Si tu meurs Se morrer dans hoje, cet état, nesse estado, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. não herdará a vida eterna. Amen. Reçois Jésus dans ta vie. Receba Jesus, aceita Jesus na sua Il vida. faut être né de nouveau. Deve ser nascido de novo. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3:3. É aquilo que Jesus falou a Nicodemo na carta de João, capítulo 3. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, Se alguém ainda não foi nascido de il novo, n'héritera jamais le royaume des cieux. não herdará a vida eterna. C'est pas la façon que tu vives là Não é da forma que está vivendo. que tu peux entrer. Ah, porque já tem dinheiro, tem Parce que tudo. tu es pécheur. Você ainda é pecador. Tu es dans le péché adamique. Você ainda está vivendo o pecado adâmico. Parce que tous nous naissons pécheurs. Todos nós fomos nascidos pecadores.
pecadores. Et nous recevons la vie E recebemos a vida lorsque nous recevons Jésus-Christ quando nós aceitamos Jesus Cristo comme notre Seigneur, como nosso comme Senhor notre Sauveur. e o nosso Salvador. C'est à ce moment E naquele que nous momento, sommes sauvés. e assim que somos salvos, Sauvés par la grâce, salvo pela graça, par le moyen de la foi, pelo caminho da dans le fé, Seigneur Jésus-Christ. ao Senhor Jesus Cristo, chevalier. Raison pour laquelle Razão pela qual je te demande, eu te au peço, nom de em Jésus-Christ, nome de à Jesus travers Cristo, ce message, através dessa mensagem, parce que Dieu est déjà ancré você já entrou dans ce mal. nessa maldade. De l'autre côté, No outro lado, tu n'es pas dans le mal, ainda não está no mal, mais tu n'as pas encore reçu Jésus. mas ainda não recebeu Jesus. Reçois Jésus Aceita Jesus dans ta vie. na tua vida. Ta vie sera sauvée. É assim que vai ser salvo. Et toi qui vis dans la méchanceté, Você que está vivendo a Quem tá malidade, méchanceté? abandona a malidade. quitte. Abandona. Tu fais ça dans la coulisse. Você está fazendo isso na escondida. Peut-être les gens ne savent pas, Talvez as pessoas não sabem. mais Dieu sait. Ei, Deus sabe. Tu es dans le chemin de la ruine. Está no caminho da Je destruição. veux que tu vives une bonne une bonne manière Eu quero que você goza, viva uma boa maneira. et que Dieu soit glorifié dans ta vie. Que Deus seja glorificado na tua Même vida. après cette vie, Talvez após essa vida, tu hériteras la vie éternelle. arderá a vida eterna. Que Dieu bénisse sa Que parole. Deus abençoe a sua palavra. Et je crois, Eu acredito. le message est passé. A mensagem já chegou. Que le Dieu d'Alexandre Que Edinabal, Deus de Alexandre de le Nabal, Dieu de mon père Eric Waidin, o Deus do meu papai Herrego Aidin, se manifeste que se manifesta à travers ce message. através dessa Tous mensagem. ceux-là qui ont écouté ce Para message, todos que ouviram essa mensagem, nous prions. vamos orar. Grand Dieu, Grandíssimo Deus, nous te bénissons nós te abençoamos pour le message. pela mensagem. Que ce message Que esta puisse mensagem se manifester que se manifesta dans la vie des auditeurs. na vida de todos os Que ouvintes, cela apporte que aquilo traga fruit os frutos digne de la repentance. dignos do arrependimento. Au nom de Jésus. Em nome de Nous Jesus. disons Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous les enfants de l'église Fepapo Nzamemala Mwanangola. Que Deus abençoe todos os filhos da igreja FEPAC com Zamarama aqui em Angola. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amen.